Fique à vontade para botar no chat, se preferir. Só para a gente conhecer um pouco mais o perfil das pessoas que estão participando hoje. Deixa eu aumentar aqui. Vara Criminal Tribunal do Júri de Santa Maria. Oi, Carmen. Juizado de Violência Doméstica de Sobradinho, né, Camila? Tá certo. Temos mais uma participante entrando. Enquanto vocês colocam de onde vocês são, tá? Depois eu vou dar uma olhada no chat com calma. Eu vou iniciando então a nossa apresentação de hoje. A gente tem bastante coisa para falar. Quero aproveitar ao máximo o nosso tempo. Então, a gente hoje vai falar sobre gênero e as especificidades da violência doméstica contra a mulher. A gente vai fazer uma separação, que é uma separação mais didática, que é para falar sobre a violência de gênero, e depois a Priscila vai entrar falando sobre a violência nas relações familiares e de intimidade. As duas violências estão muito entrelaçadas, porque frequentemente as relações de gênero acontecem nas relações familiares de intimidade e frequentemente as relações familiares de intimidade têm questões de gênero que perpassam ela. Então, essa é uma divisão assim que na prática vocês provavelmente não vão ver assim tão separadinho desse jeito, mas a gente separou para poder explicar melhor cada conceito e eles vão se misturar, como vocês vão ver. Além disso, outra especificidade da violência de gênero e violência de relação de intimidade são os impactos que elas causam, né? E que, inclusive, podem minar, sabotar. É um obstáculo para que as pessoas envolvidas nessas relações violentas consigam sair das relações violentas. Mas a gente não vai ter tempo para falar sobre os impactos com profundidade hoje. Tá? Então, talvez a gente faça um outro webinário sobre isso, eu não tenho certeza ainda. E no final a gente vai falar sobre algumas situações desafiadoras, especificamente as situações que a gente vê aqui no contexto de justiça, tá? Para tentar trazer para a prática de vocês. E eu queria começar a nossa apresentação. Quem já viu eu apresentando, falando sobre gênero, provavelmente já viu esse slide. Eu gosto de começar com essa provocação aqui, de que as meninas usam azul e os meninos usam rosa. E historicamente isso foi verdade durante muito tempo, mais tempo do que a nossa convenção atual de que as meninas usam rosa e os meninos usam azul. Azul era associado ao feminino, até por motivos religiosos, assim, por causa da imagem de Maria, de Nossa Senhora, da Mãe de Cristo, que era o manto celeste que ela usava. E vermelho era considerado uma cor passional, uma cor muito forte para ser usado por mulheres, né? Então era uma cor usada por homens, associada ao masculino. E isso foi assim até meados do século passado, quando uma indústria de brinquedos começou a vender uma quantidade grande de... Enfim, eles tinham corante sobrando lá e começaram a vender muita boneca com cor rosa. Mas se a gente olhar até o século passado ainda, as princesas Disney, muitas delas usam vestido azul primariamente, né? A Cinderela usa azul, a Branca de Neve usa azul, a foi só a partir da Bela Adormecida que ela começou a usar rosa, mas a Frozen, mais recente, usa azul também. Então, assim, são coisas arbitrárias e que, tipo, a gente associa de maneira muito fixa, muito rígida hoje em dia, né? Como se só pode usar uma coisa, só pode usar outra, mas isso muda ao longo do contexto histórico e do momento, contexto cultural e do momento histórico que a gente está inserido. A primeira teórica que se debruçou sobre esse assunto, na época nem existia ainda com esse nome o conceito de gênero, foi a Margaret Mead. Ela era uma antropóloga que ela fez um estudo, ela, enfim, foi observar algumas culturas da Indonésia, do Oceano Pacífico, e ela fez uma observação participante, né, como antropóloga, um estudo etnográfico, em 3 tribos diferentes, escreveu esse livro, Sexo e Temperamento em 3 sociedades primitivas. Ela chamou de temperamento isso que hoje em dia a gente chama de gênero, porque não tinha esse conceito, não tinha sido cunhado ainda, né? E ela observou em 3 tribos diferentes divisões de tarefas, de comportamentos, de temperamentos, como ela chamava, diferente
um com o outro e diferente relacionado, comparado com a cultura ocidental, cultura europeia de onde ela vinha, da inglesa, né? Os Arapesh, eles tinham, homens e mulheres tinham temperamentos semelhantes, inclusive no cuidado dos filhos, significa que ambos tinham essa atribuição de cuidar dos filhos, cuidar da casa. Os do Gulmor, homens e mulheres também tinham atitudes bastante semelhantes, só que era uma tribo muito hostil, muito bélica, e inclusive nas relações cotidianas de competição entre eles, né? E homens e mulheres iam para a guerra e guerreavam. E os Chambuli, as mulheres tinham mais poder político, elas eram as líderes da tribo, eram as principais provedoras, elas que traziam comida, e os homens eles se dedicavam mais à arte, à beleza, a questões estéticas. Então, assim, uma inversão, de novo, né, do que a gente estava acostumado a ver nas culturas ocidentais. E a conclusão que ela chegou é que temperamentos feminino e masculino não são inatos, não são genéticos, não são imutáveis, porque se fossem, né, a gente tinha um gene para homem gostar de azul e mulher gostar de rosa, e isso era assim desde sempre. A gente teria os mesmos temperamentos, como a Margaret Mead chamou, independente de onde a pessoa nasceu ou quando a pessoa nasceu. E, claramente, pela observação concreta que ela fez, não é verdade. E, no entanto, a gente tem essa divisão muito clara, né? E quando a gente entra numa loja de brinquedos, a primeira coisa que o vendedor nos pergunta é para menino ou para menina? E dependendo da resposta, a gente vai ser conduzido para o lado esquerdo da loja ou para o lado direito da loja. E em um lado vai ter necessariamente brinquedos de menina, bonecas, vestidos, roupas bonitas, coisas rosas, urso de pelúcia. E do outro lado vai ter brinquedos de super-herói, carrinhos, aviões, que tem até ferramentas, né? E isso faz parte da nossa socialização e como a gente desde cedo começa a socializar meninos e meninas nesses papéis esperados que eles exerçam ao longo da sua vida. E são papéis diferenciados, né? Para um, a gente espera que cuide da casa, fique restrito a esse âmbito íntimo doméstico, e que se preocupe com beleza, muito com beleza, a gente vai ver mais adiante, né, os impactos disso ao longo da socialização, e não é só nos brinquedos que a gente vê isso, né. Então, a gente trabalha com o conceito de gênero, né, e eu vou ler aqui um conceito pela Victoria Barreda. O gênero é uma construção social e histórica de caráter relacional, configurada a partir de significações e da simbolização cultural de diferenças anatômicas entre homens e mulheres. Implica o estabelecimento de relações, papéis e identidade ativamente construídas por sujeito ao longo de suas vidas, em suas sociedades, historicamente produzindo e reproduzindo relações de desigualdade social e de dominação e subordinação. Então, o importante desse conceito de gênero, que a gente gostaria de discutir aqui antes da gente entrar na questão da violência, é que o gênero ele é relacional, nunca é só especificamente só sobre homem ou sobre mulher, é entre a relação entre os dois. Mas essa relação entre os dois, essa diferença entre os dois, que ela é construída a partir das diferenças anatômicas, mas não é presa, não é vinculada de maneira rígida a essas diferenças anatômicas, elas vão ser a partir do significado que essas diferenças anatômicas vão ter em determinado momento e contexto cultural. Essas diferenças não são lidas de maneira neutra. Essas diferenças elas vão ter consequências em termos de hierarquia. Um vai ter mais poder, mais possibilidades, mais opções do que o outro, né? Um vai ser considerado mais do que o outro, um vai ser considerado melhor do que o outro. O gênero, esses comportamentos, as significações, a simbolização dos papéis, né, eles vão mudar ao longo do tempo, historicamente, né? Como eu mostrei ali no exemplo das cores, né? E ele também vai se relacionar com os diversos contextos culturais, regionais. Os vários contextos vão interferir e vão emprestar diferentes significados, diferentes atribuições, diferentes... Ixi, espera aí que eu esqueci de botar meu note na tomada. Só um minutinho, gente. Desculpa. Pronto. Tá carregando. Ok, gente. Desculpa. Então, o gênero é um conceito relacional, hierárquico, histórico e cultural e contextual.
E aí vamos falar então das violências de gênero, né? A violência de gênero, ela incide, vou ler aqui, tá, gente? Incide sobre os valores e aquilo que uma cultura considera natural, ainda que não seja normal. Como as coisas devem ser. Permeia a maneira como as pessoas se relacionam amorosamente, em família e socialmente. As crenças e tradições, as estruturas sociais públicas e privadas. Nossa forma de pensar e de agir costuma estar guiada pelos mesmos valores, crenças e tradições, a menos que trabalhemos ativamente para revê-las. Então, isso é uma coisa que está permeada na nossa socialização frequentemente. E por isso mesmo, a gente observa que a violência de gênero é tão difícil da gente escapar e perceber às vezes, né? A violência de gênero é uma violência estrutural, ela é feita para passar de maneira batida, invisível, né? A gente costuma falar, principalmente quando a gente está aqui dentro do contexto de justiça, de violência doméstica, de Maria da Penha, a gente costuma pensar nos tipos penais, nas violências que deixam marcas visíveis, ou pelo menos provas, evidências, né? E principalmente no feminicídio, né? Mas assim, esse desenho, esse infográfico aqui à esquerda da tela, ele mostra um pouco isso, né? Isso é a parte superficial, a parte visível do que é violência de gênero. Mas a violência de gênero é muito mais profunda e muito mais onipresente no nosso contexto cultural. E é por isso assim que se a gente não pensa em agir e trabalha ativamente para rever isso, a gente arrisca reproduzir essas formas de violência. Então, assim, é muito importante, a gente que é profissional, que trabalha com esse assunto, é importante que a gente tenha isso em mente, que ela é estruturada, uma violência estrutural, ela vai passar despercebida. Então, a gente precisa de especialização para poder avaliar, para poder perceber. A gente precisa buscar essa especialização, essa capacitação constantemente. A gente nunca está pronto, nunca está terminado, a gente não é um produto finalizado, a gente está sempre lendo, estudando e revendo e se atualizando sobre o assunto. E é importante que nessa nossa busca constante de capacitação, de avaliação, que a gente seja capaz de questionar a si próprio, rever as nossas próprias atitudes, preconceitos e machismos. Porque não é porque eu trabalho com isso há 10 anos não, 12 anos já, que eu estou imune a ter as minhas próprias atitudes de machismo, de preconceito, de homofobia, de racismo. A gente tem que ser capaz de questionar as nossas atitudes quando para a gente poder perceber elas, para a gente poder melhorar em relação a isso, para a gente poder ficar mais atento em relação a isso. Então a gente, inclusive, estar atento aos nossos sentimentos e emoções, que às vezes nossos sentimentos e emoções eles estão ligados a gatilhos e a situações que estão ligados à nossa criação. A nossa imersão nesse contexto cultural que gera esses preconceitos, né? Então, assim, a gente costuma pensar a respeito de machismo, de violência de gênero, como se o machista fosse uma pessoa à parte, né? Um monstro, uma pessoa diferente, né? Não eu sou uma pessoa esclarecida, mas o machismo ele é estrutural, ele tá na maneira como eu fui criado também. Então, se eu não fico atento para esses meus sentimentos, eu posso, de novo, né? Correr o risco de reproduzir eles. Então, assim, eu vou dar uns exemplos de violência de gênero que a gente observa no nosso contexto, inclusive no nosso contexto profissional, para ajudar nessa reflexão, assim. E lembrando, isso é uma reflexão constante e a gente traz aqui alguns exemplos, mas não é uma lista extensa, não é uma lista que vai cobrir todas as situações, tá? E novamente, fiquem à vontade para participar, para trazer exemplos de situações, ou questionar. Ninguém precisa concordar comigo, não, tá? A gente está aqui para conversar. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar certo em tudo que eu estou falando aqui. Mas uma das formas de violência de gênero que a gente pode observar nesse contexto de violência doméstica é a expectativa de que a mulher tem que obedecer e se submeter. Né? E de quando isso não acontece, né, isso é um gatilho, é uma justificativa para a violência. Né? Eu só fiz isso porque estava nervoso. E essa expectativa de obediência e submissão mostra claramente a hierarquia entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, que eu estava falando antes a respeito, quando a gente fala do conceito de gênero. Né? E essa hierarquia é a base, é a raiz, é uma dos pilares para a violência de gênero. Outra forma de violência de gênero é as nossas expectativas, noções do que é um bom marido e o que é uma boa esposa.
A gente está agora perto do Dia das Mães, né? Maio vai começar, já começaram as propagandas, né? E é muito frequente que no Dia das Mulheres, no Dia das Mães, e é engraçado isso, né? Porque eu estou aqui falando sobre boa esposa, mas isso sobrepõe a maternidade também, né? Porque é uma das coisas que é esperado da mulher, né? Que seja mãe. E é muito comum que a gente veja esse tipo de imagem aqui, tipo, ressaltando, idealizando, romanticiando essa sobrecarga de tarefas, de papéis, de atribuições da mulher. Para que ela seja uma boa esposa, ela tem que ser boa em tudo, né? E aí eu fiz uma pesquisa no Google, eu coloquei no Google, na barra do Google, assim, imagens, né? Boa esposa. E aí o que eu achei foram essas, assim, eu peguei alguns exemplos, só tinha muito mais imagens como essa, assim. O que tinha em comum entre essas imagens, e outras que eu não coloquei aqui porque não ia caber, era essa quantidade de braços que a mulher tinha que ter para ser uma boa esposa, a quantidade de coisas que ela tinha que fazer ao mesmo tempo, simultaneamente. Era cuidar do bebê, era cozinhar, era trabalhar, era limpar a casa, era fazer compras, era deixar o marido feliz, os filhos felizes, cuidar do bem-estar de todo mundo. E à direita aqui da tela, foi um dos poucos resultados que eu achei quando procurei bom marido. Quando eu procurava bom marido, a maioria das imagens era algo desse tipo, assim, era alguém segurando o filho. Também se sobrepõe com o papel de pai, né? Mas aparentemente é suficiente estar lá. Observe que essa imagem, eu gostei muito dessa imagem, porque ela é significativa, porque ele não precisa nem fazer muito esforço para ser um bom marido. Ele está deitado, ele está descansando. Enquanto a boa esposa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele está apenas deitado, segurando o próprio filho. Então, essa diferença de expectativa do que é um bom marido, o que é uma boa esposa, é uma forma de violência de gênero, porque é uma sobrecarga que recai exclusivamente e principalmente, não vou dizer exclusivamente, mas principalmente sobre um dos lados dessa equação, dessa relação. Miguel, o pessoal está comentando aqui com a gente no chat, né? Que a expectativa da mulher é ser uma super mulher, né? Como colocou a Carmen. A Jéssica colocou um clássico aqui que no Dia das Mães a gente ganha liquidificador, no Dia dos Pais a cerveja, né? É, Então tem verdade. essas diferenças aqui. E a Lu, ela comentou sobre o aspecto que a gente estava conversando antes. Ela colocou aqui que o Segundo Zanello, baseado em outros autores, as próprias diferenças anatômicas, É. né, do homem e da mulher, ela vem aí como Uhum. uma construção, são construções, né, que Sim, 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 são leituras mais recentes, né? A Judith Butler fala isso também, assim, que a própria construção anatômica, ela não existe a priori, né? Assim, pelo menos a gente não consegue captar ela a priori, né? A gente capta ela a partir de significações culturais, né? Então, é claro que as próprias leituras mais contemporâneas, elas já trazem essa problematização também, né? Só porque eu não quis entrar muito nessa discussão, mas a Luciana tem sim, razão. é. E a Pri colocou aqui para fechar com chave de ouro a realidade máxima, que a mulher ainda tem que chegar no final do dia sorrindo, linda, bela, para receber o marido, né? Sim. E aí a gente vê isso espelhado, repetido em várias tecnologias de gênero, em várias maneiras que a cultura ela passa isso para a gente, né? Isso é repetido, é permeado, é reproduzido nas novelas, nas histórias, nos filmes, nas séries, né? A gente frequentemente vê isso, assim, esse modelo, essa ideia, né? Esse ideal que tem que ser alcançado, né? E é um ideal que é muito mais pesado para um lado que para o outro. Por isso que a gente considera aqui uma forma de violência de gênero. Outra forma de violência de gênero é essa ideia de que, tipo, talvez se ela fosse mais habilidosa, se falasse mais com jeitinho, se ela conseguisse, falasse com mais tato para falar com ele, talvez ela pudesse evitar a violência que ela está sofrendo, né? Essa responsabilização da mulher pela violência com que ela sofre, né? Essa ideia de que ela tem que ser capaz de administrar a violência que não foi ela que tá cometendo, isso é uma forma de violência de gênero. Né? E está tudo relacionado a essa culpabilização da mulher, né? De um lado, e a tolerância ao erro por outro. Né? A tolerância ao erro é muito desigual na nossa cultura, na nossa sociedade, entre homens e mulheres. Né? Quando a gente tem mulheres em situações públicas
em situações de poder, em situações de destaque, elas vão ser, os erros delas vão ser muito mais esmiuçados, né? Vão ser muito mais intolerados. E a gente tem uma tendência, culturalmente falando, não estou falando da gente aqui especificamente, mas culturalmente falando, socialmente falando, a gente tem uma tendência de infantilizar os erros dos homens, né? De aceitar, de tolerar, né? E de culpar a mulher pelas violências, às vezes, que ela sofre. Culpar a mulher pela situação em que ela está inserida. A gente vê isso muito em situações de crime sexual, por exemplo, né? Eu vi uma pesquisa interessante a respeito disso, né? Que quando você pergunta para as pessoas, a mulher é culpada pelo estupro que ela sofre, assim, genericamente, sem muitas informações, as pessoas tendem a responder. A maioria das pessoas vai falar, não, claro que não. Mas à medida em que as pessoas começam a trazer contextos, situações e comportamentos da mulher, esse julgamento recai mais fortemente sobre a mulher, sobre ela ser vítima. E essa questão de culpar a vítima pelo crime é muito específico para os crimes que a mulher é vítima. É muito mais difícil a gente ver isso em outros tipos de crime, né? Os crimes em que o homem é vítima, as violências que o homem é vítima. A não ser que a gente fale sobre outras intersecções, como raça, classe, né? A gente vai ver também a culpabilização da vítima, mas isso normalmente acontece mais fortemente e tem um viés de gênero muito forte quando a gente fala das questões de violência doméstica, a culpabilização dela pelo crime que ela está sofrendo. Ao mesmo tempo, que é esse outro slide aqui, a expectativa de que ela tem que ser capaz de administrar a situação para evitar que ela seja vítima desse crime, dessa violência. E essa própria expectativa é uma forma de violência também. Assim como a desqualificação da fala da mulher, né? O peso que a gente dá para a fala da mulher e o peso que a gente dá para a fala do homem, nos mesmos contextos, na mesma situação, né? Talvez alguns de vocês tenham ouvido já, ou tenham ouvido falar. Se vocês não ouviram ainda, eu recomendo muito que vocês ouçam o podcast Praia dos Ossos, que fala sobre uma situação emblemática quando a gente fala de feminicídio, né? Que é o assassinato da Praia dos Ossos da Ângela Diniz, uma socialite dos anos 70. E um dos primeiros episódios, se não me engano, o segundo episódio é sobre o julgamento, né? E como ela foi de vítima para ela foi julgada ali no crime, né? E o comportamento dela foi muito, muito importante. E a gente vê isso. Isso fala não só da culpabilização dela pelo crime que ela comete, mas assim, o peso que tem a fala. No caso dela não teve fala, obviamente, né? Mas ela estava morta já. Mas quando a gente vê nos outros julgamentos, assim, a justificativa e a expectativa e o estado emocional da vítima quando ela fala, quando ela traz, tudo isso é usado para desqualificar a fala da mulher, né? E a fala do homem ela tem muito mais peso para justificar, né? Tem uma certa, de novo, tem tudo a ver também com a tolerância ao erro do homem, né? Tem uma certa cama de apoio, uma rede de apoio, assim, digamos, né? Uma rede de segurança para o homem quando ele comete erros, né? Também relacionado a esse mesmo conceito que a gente está falando aqui, é a ideia de que, assim, esse pensamento, essa justificativa, esse discurso que às vezes tem ela, não é tão vítima assim, né? Ela provocou. E é importante que a gente tenha um olhar crítico sobre o que a gente considera provocação quando a gente está falando de situações de contexto de violência doméstica, né? Frequentemente, o que a gente considera provocação é a mulher não aceitar essa hierarquia, essa desigualdade ou essas atitudes. E frequentemente são questionamentos, imposições, posturas que não seriam consideradas provocações se fossem exercidas por um homem naquelas mesmas situações, entendeu? E é claro que isso, de novo, né, eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões quando a Priscila entrar para falar sobre as questões de relações de intimidade, porque está tudo relacionado também nesse contexto de intimidade. Porque frequentemente as mulheres vão ser vítimas dentro de um contexto de intimidade também, você por conta de... Elas vão sofrer vítimas de alguém que é íntimo, que é próxima, né? Mas é muito importante que a gente observe assim, o que a gente está considerando provocação, o que a gente está considerando que ela fez para justificar
ela ser vítima de um crime. De novo, né? Nunca perdendo de vítima que ela é a vítima, que ela está ali como vítima, que ela está sofrendo violência. Até porque, frequentemente, as violências que ela vai sofrer eventualmente, né, vão ser completamente desproporcionais a essas supostas provocações. E eu sempre gosto também de, quando a gente fala sobre violência de gênero, a gente fala da intersecção que tem entre as questões de gênero com as questões de raça. Então, assim, o Atlas da Violência de 2020, ele trouxe essa estatística aqui, que 68% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Então, assim, a violência de gênero, ela recai de maneira desigual para as mulheres negras. Tão desigual que, quando a gente observa esse período histórico entre 2008 a 2018, os homicídios das mulheres não negras, eles reduziram em 11,7%. Então, mas eles aumentaram das mulheres negras em 12%. Então, tudo que foi quase tudo que mais do que reduziu, aumentou nas mulheres negras. Então, assim, isso é muito assustador a gente pensar, porque a gente está falando de políticas públicas de enfrentamento, de coibir as violências, principalmente feminicídios, né, contra as mulheres, eles estão funcionando, mas apenas para as mulheres não negras. Essas mulheres negras não estão conseguindo ajuda, não estão sendo ajudadas. O que a gente está fazendo até agora não está sendo suficiente para ajudar todas as mulheres. Algumas mulheres estão sendo mais ajudadas do que outras. Miguel, Pode falar, mano. a Carmen está consultando aqui se tem alguma abordagem no tema direcionada para as pessoas com deficiência. Agora você me apertou. Mas com certeza, Carmen, eu acho que isso é um outro recorte muito importante de a gente observar. Eu não tenho nenhuma. Talvez a Priscila possa me ajudar aqui, mas eu não tenho nenhuma informação específica sobre isso. A gente sabe que a questão da deficiência, ela vai ser mais uma vulnerabilidade que a gente tem que ficar atento, porque vai aumentar os obstáculos que essa mulher vai ter que superar para conseguir pedir ajuda eventualmente. Né? Eu, quando trabalhava no Nerável, era colega da Luciana, a gente observava isso quando a gente pegava esses casos, né? Deficiências diferentes vão trazer vulnerabilidade diferente, dificuldades diferentes. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, deficiência auditiva, né? A população surda, né? Que vai ter muita dificuldade de conexão, de compartilhar essa história, por causa da dificuldade que ela vai ter de comunicação, a limitação que ela tem, né? Ela fala um outro idioma, né? As pessoas surdas, elas falam outro idioma, elas falam Libras, elas não falam necessariamente, elas não são oralizadas, não sabem ler lábios. E mesmo que elas saibam, né, elas vão ter dificuldade de conseguir comunicar isso para um serviço público, uma rede de atendimento que não necessariamente está treinada para conseguir atender essa população. Só para dar um exemplo, né? Mas é claro, né, quando a gente fala, por exemplo, de lesões físicas, de sequelas, de mobilidade, isso traz outras dificuldades, né? Também. Dificuldades de natureza diferente também. E assim por diante, né? É muito importante a gente prestar atenção nisso. Mas você me pegou, assim, eu não tenho de antemão esse recorte aqui para passar para vocês. Priscila, você quer complementar? Não, só fazer uma observação também, quando a gente pensa na questão da deficiência, é importante olhar não só para a condição da mulher, né? Porque ter uma pessoa com deficiência na família é um grande fator, assim, que a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essas situações, né? O que é específico das relações familiares e de intimidade, mas é um fator, assim, que dificulta muito, muito a superação da violência, especialmente se for uma deficiência que exija muitos cuidados, né? Porque aí a gente tem que pensar naquela figurinha da mulher sobrecarregada, se sem precisar de cuidar de alguém, né? E aí não necessariamente é uma deficiência, às vezes tem um idoso, precisa de muito cuidado. Já é tão difícil, né? Já é tão difícil, assim, já é uma sobrecarga tão grande. Imagina quando você tem alguém que muitas vezes precisa de um cuidado tão intenso que, e aí muitas vezes, normalmente são os filhos, mas podem ser outras pessoas da família, né? Que, por exemplo, impede de ter acesso a trabalho, né? Acesso a uma renda, ou que exige mesmo ali, mesmo que seja aquela a tradicional ajuda do pai, né?
mas que às vezes a falta daquela ajuda, ainda que pouca, é algo que vai tornar a vida dela assim extremamente difícil, né? Então é uma coisa também a ser considerada, né? Desculpa, eu estava limpando a garganta mesmo, porque não estava querendo chamar atenção, não, mas deixa eu aproveitar que eu já chamei a atenção e falar. E você falou isso, né, essa questão do pai que ajuda, da falta de rede, né, e isso até é uma coisa que a gente entraria em mais profundidade quando a gente fosse falar dos impactos da violência, né. Frequentemente, um dos impactos da violência é essa diminuição da rede de apoio à disposição da mulher que sofre violência. Frequentemente, essas questões estruturais também, de renda, de família, de ter outra pessoa junto, é um dos obstáculos que essa pessoa vai ter que superar para conseguir superar a situação de violência. E aí sobrecarrega mais ainda quando tem alguém que precisa de cuidados intensos, né? Como a Priscila falou, não necessariamente só uma deficiência, no sentido mais clássico, tradicional, mas qualquer pessoa que tem, às vezes, um adoecimento muito grave que precisa de cuidados constantes, né? Isso vai dificultar com que a mulher consiga entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Assim como o cuidar com os filhos, né? Dependendo da quantidade de filhos, do tamanho dos filhos, ou de alguma situação que os filhos precisam de mais cuidado, né? Então, isso tudo vai aumentar, vai se impor como obstáculo mesmo, né, na hora daquela mulher conseguir, se além disso tudo, ela ainda tiver que lidar com situações de violência. Sobre isso, sobre a questão do cuidado, a Jéssica lembrou aqui pra gente eu estava lendo isso agora, Amanda. Legal. o homem, quando participa, né, ainda, mesmo que não ajuda, né, ainda é naquelas funções de aspecto mais recreativo, né, ela chamou assim, brincar com as crianças, né, coisas nesse sentido, enquanto a mulher fica com atividades mais voltadas para obrigação, né, o limpar, o cozinhar, o cuidar de fato, né. Bem interessante essa colocação. A Simone está nos questionando aqui, para vocês dois, o que vocês acham que devem ser as ações para diminuir as desigualdades entre mulheres brancas e negras? Priscila, você quer começar? Pode começar. Assim, eu acho que a gente pode pensar isso de um ponto de vista macro, né, que tem a ver mesmo com a redução, não, porque redução não é suficiente, né, com o combate, com o fim do racismo. Mas e aí a gente pode pensar em várias políticas públicas, né, de promoção de igualdade entre pessoas negras e pessoas brancas, enfim. Mas eu queria focar, na verdade, no que, como a gente está no ambiente aqui que é de profissionais que, né, que atuam junto a mulheres e homens também, né, que estão em alguma situação de violência, eu acho que é interessante a gente focar nisso que é o atendimento das pessoas mesmo, né. Uma das hipóteses, né, que eu acho que é bem provável, de por que tem essa diferença, de que, como o Miguel tinha comentado, as mulheres negras não estejam conseguindo acessar os mesmos recursos de proteção que as mulheres brancas, né? E aí a gente tem que se perguntar por que isso, né? É porque elas não estão sendo suficientemente ouvidas quando elas vão procurar ajuda? Ou é porque elas procuram menos ajuda, talvez por uma história já de desencorajamento, né, de saber que a gente sabe, por exemplo, de dados, no caso eu desconheço dados assim relacionados à segurança pública e justiça, de qualidade de atendimento, mas a gente já sabe, por exemplo, que na saúde as mulheres negras recebem atendimentos mais curtos, que elas morrem mais, por exemplo, de parto, na hora do parto, que é um momento de muito risco para a saúde da mulher, porque elas enfim, por questões relacionadas a racismo, porque elas são consideradas boas parideiras, né, o que é e que elas recebem menos atenção no parto, e aí por isso morrem mais. Então a gente precisa pensar um pouco o que é isso que está impedindo as mulheres negras de conseguirem receber a ajuda que elas precisam, né? E aí eu acho que o mais importante é a gente pensar na gente mesmo. Eu sempre, quando eu estou diante de uma mulher negra, né, e principalmente por eu ser branca, eu paro e me faço mesmo essa pergunta, né? Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito nesse caso, né? Eu consegui dar chance dela me dizer, porque às vezes a gente, talvez muitas mulheres não estejam nem conseguindo ter espaço para dizer da situação que elas estão vivendo ou do que elas estão precisando, né? Então eu sempre me faço mesmo essa pergunta e eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar como protocolo mesmo, sabe? Tá diante de uma mulher negra assim,
parar e se perguntar, né? E é uma coisa assim, dando exemplos, né? Que eu comecei a reparar depois que eu vi esse dado, por exemplo, né? E aí eu até convido todo mundo a pensar sobre isso. Normalmente, os casos que mobilizam muito a rede de serviços, né? Que aqueles casos que todo mundo para e vai atrás e tenta achar uma solução e vamos trabalhar para conseguir. Com frequência, gente, são casos de mulheres brancas. Não é que elas não tenham que ter essa atenção, mas a gente tem que se perguntar por que as mulheres negras não estão tendo essa atenção. Porque talvez a barreira seja a gente mesmo, né? Seja, enfim, falando a gente, mas para a gente pensar que é o que está no nosso poder, né? Mas sejam os profissionais que estão atendendo e que não estão conseguindo captar mesmo, né? Assim, essa necessidade, é uma coisa muito importante. Né, enfim. Legal, Priscila. Só reforçando, assim, eu acho que a Priscila falou tudo que eu queria falar. Eu só vou falar sobre, assim, é semelhante ao que a gente está falando aqui sobre essas questões de gênero, né? A gente tem uma violência racial aí, um preconceito, um racismo que é estrutural também, que ele é feito para passar batido, invisibilizado. Então, os mesmos cuidados que a gente tem que ter com essas questões de gênero, de procurar se especializar, estudar, ficar atento na gente mesmo, procurar na gente, a gente tem que ter com essas questões raciais também. Eu sempre gosto de colocar essas questões, dessa interseccionalidade com essas questões raciais, porque eu acho que é para fazer esse exercício aqui, até que a Jéssica estava falando, né, de não invisibilizar essa questão, de fazer essa provocação para que a gente fique atento, para que a gente vá atrás, para que a gente observe isso, como a Priscila falou. Tá? E, inclusive, eu já quero passar a palavra para você, Priscila, que já deu meu tempo e eu já encerrei minha parte. Bom, então, dando continuidade, né, gente, uma outra característica que é muito específica do contexto de violência contra a mulher, não, essa especificamente não é só violência contra a mulher, de violência contra os grupos vulneráveis à violência familiar, né, que são as crianças, as mulheres, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência. Mas isso é muito marcante, né, no caso das mulheres. Essa condição, né, então, além da violência de gênero, essa condição de estar muito vulnerável à violência dentro de casa, né? A violência familiar e por um parceiro íntimo, por pessoas da família ou por um parceiro. Isso é uma constatação, assim, que eu acho muito cruel, né, da condição feminina na nossa sociedade, que é o fato de que, embora a gente tenha muito medo do que pode acontecer na rua, e não é que a rua seja segura, especialmente na nossa realidade, o local mais perigoso, de fato, estatisticamente, é claro que isso não é igual para todas as mulheres, né? Depende da qual família ela está, etc. O local mais perigoso para uma mulher é a casa dela. As pessoas mais perigosas para uma mulher são as pessoas que ela ama, são as pessoas de quem ela cuida, são as pessoas de quem ela espera ser amada e cuidada também. Isso é muito cruel. É uma condição muito... assim, para mim, é o dado mais cruel, assim, da violência contra a mulher. Né? E nem toda lar, nem toda família é realmente seguro ou local de proteção, embora a gente costume pensar a família como um local de proteção, né? Pode passar, amigo. E aí eu vou trazer, né, algumas implicações que o fato da violência que estão ligadas, né, à violência nas relações de intimidade e familiares também, mas aqui vocês vão ver que tem até mais um foco nas relações de intimidade, na mulher adulta, tá? A primeira delas é essa questão da própria ambiguidade dos sentimentos, né? Então, a mesma pessoa que cometeu aquelas coisas horríveis que está lá na ocorrência e que se olha assim, meu Deus, né? Que coisa, assim, né? E que também, quando você atende aquela mulher, ela traz, assim, uma narrativa de muito sofrimento, também é a pessoa com quem ela fez planos, com quem ela construiu efetivamente coisas positivas, né? Com quem ela dividiu momentos positivos e muita coisa bacana. Então tá tudo ali na mesma pessoa. Isso implica imediatamente uma ambiguidade de sentimentos muito grande, que é uma característica, né? Às vezes é muito comum quando a gente atende, num primeiro momento, ela trazer muito esse aspecto negativo, porque a violência está recente e tudo mais. E aí, às vezes, se você atende aquela mulher algumas semanas depois, ela
e aí, nesse momento, a violência e a dor da violência não está tão presente, ela vai falar daquele homem como se ela parece que ela está falando de outra pessoa. Você não consegue, né? Assim, entender como é que cabe na mesma pessoa as duas coisas, mas cabe. E é isso que, se pra gente entender é difícil, imagina para quem está vivendo, porque é essa ambiguidade que ela vive, né? Então, essa é uma característica importante que está presente nas relações de intimidade. Pode passar. Uma coisa importante também, que é uma intersecção também, né, como o Miguel falou no começo, essa separação que a gente está fazendo, ela é didática, porque né, gênero e violência de gênero e como a gente se porta numa relação de intimidade familiar não são coisas que estão separadas na vida real. Mas é muito importante a gente, como profissional, sempre ter em mente que quando a gente está diante de alguém, de uma mulher que está sofrendo violência e que está ali ambígua, né, em relação a esses sentimentos e tudo mais, a gente não está falando de uma mulher que está ali só, né, só aquele sentimento, só aquela experiência que ela viveu. Todos nós carregamos ali na nossa mala de vida, né, coisas que são muito além do que a gente quer achar que a gente é muito, nosso pensamento é muito independente do que da sociedade, né? Mas não é não, tá, gente? Não é assim pra gente, não é assim pra mulher que a gente tá atendendo, né? Então ela tá carregando ali uma mala de vida mesmo, né? E aí uma coisa que a gente gosta de destacar é esse conceito, alguém já até citou, né, a autora que propõe esse conceito, que é a Zanello, do dispositivo amoroso, né? Que o que ela traz é que as mulheres, vou tentar resumir, elas são subjetivadas para serem escolhidas por um homem. Isso é quase uma missão de vida mesmo para uma mulher, né? Então, não é que ela não, né? Hoje na nossa sociedade, dependendo do contexto social, você vai ter, né? As mulheres vão estudar, vão trabalhar, não é que não existam outras coisas. Mas nada é mais importante dentro dessa socialização do que ser escolhida por um homem, né? Do que conseguir ter um namorado, um marido, enfim, dependendo da fase de vida, isso vai se expressar de maneiras diferentes. E aí, aqui vocês têm várias imagens, assim, que exemplificam como é que isso é passado, né, adiante, né? Então, desde desenho infantil, musiquinha, filme, livro, piadas, né? Esse tempero pega marido. O nome do tempero é baseado numa coisa que é humorística, engraçadinha, a gente até ri mesmo quando vê na prateleira do supermercado, mas que está baseado nessa ideia, né? Nos comentários que as pessoas fazem, né, que as mulheres ouvem, que eles sempre partem do princípio de que ela precisa ser pedida em casamento por aquele homem, né, de que ela precisa encontrar um homem, de que isso é central para a felicidade dela. E o que isso implica, né? Que quando essa mulher está ali diante de uma decisão de eu faço uma ocorrência ou não faço uma ocorrência, né? Eu dou continuidade a esse processo ou não dou continuidade a esse processo, eu deixo esse relacionamento ou não, ela está levando isso tudo com ela, né? É muito importante conseguir fazer esse exercício de empatia, né? De que ela está ali, não é só uma questão de como aquele homem se porta, etc, né? E como se ela está feliz ou não, etc. Ela está lidando ali com quase que a missão de vida que ela foi dada. Isso é muito importante na subjetividade, né? Por mais que possa parecer incompreensível para quem não está vivendo isso. Pode passar, amigo. Uma outra coisa que é muito característica de serem relações de intimidade é o fato de que os impactos que isso tem também, né? Por exemplo, registrar uma ocorrência, dar continuidade a um processo, né? Isso tem para o parceiro, porque, novamente, ele não é uma pessoa que ela só tem raiva. Na maioria das vezes, a gente vai ver situações assim que já estão tão avançadas, né? Que ele só tem raiva. Mas, em geral, ele não é uma pessoa que ela só tem raiva e que ela só sofre. Ele é uma pessoa também de quem ela gosta e com quem ela se preocupa. Ela se preocupa com o bem-estar dele. E fazer uma ocorrência, seguir um processo, tem implicações também, né, na vida dele. Além dessa questão de, né, o que isso implica, essa frase, né, ele é um bom marido, um bom pai, né, um homem trabalhador, é muito frequente a gente ouvir das mulheres que chegam até um serviço, né, psicossocial na maioria das vezes elas realmente estão muito preocupadas no que isso pode... Elas estão tentando se justificar, né? Que apesar de tudo isso, elas não tiveram outra escolha que não fazer aquela ocorrência. E ao passo que o homem com frequência diz, né? Eu sou trabalhador, eu nunca pisei numa delegacia, como aquilo é uma vergonha muito grande, né? Tá naquele contexto.
Isso também pode vir junto, né, com frequência, com um receio da mulher, e tanto que ela está tentando se justificar por que ela fez essa ocorrência, ela é quase como se ela tivesse, fazer a ocorrência, ela tivesse errada em fazer, né, nesse espaço social, vem, né, então, esse homem que é um bom pai, um bom marido, é trabalhador, etc., ou seja, ele é uma pessoa que está extremamente ajustada socialmente, né? A gente que trabalha com processo sabe disso, a maioria dos homens são muito ajustados, né, socialmente, mas ali no contexto social dela, não necessariamente as pessoas sabem disso, né? Elas acham que quem comete violência contra a mulher é aquele homem horrível. E ele, às vezes, é uma pessoa muito bem inserida na comunidade e tudo mais. Então, vem junto com o receio de ela ser acreditada ou não. Esse é um ponto também que está ali, nesse momento, né? Quase pedindo desculpa por estar ali atrás de um direito, né, e de uma proteção mesmo da vida dela, né? Exatamente. A Jéssica pontuou aqui para gente também no chat que tem a questão da moral cristã ainda também, né? Tem a coisa da religião realmente ainda muito forte. E aí ela coloca aqui que a moral cristã também impacta muito na ideia de que a mulher tem, né, da relação com esse homem, né? O que a religião traz como que a religião preconiza, né, dessa relação. Bem legal vocês terem trazido isso, que é um ponto também que a gente vai falar um pouquinho, né? E tem a ver justamente com muitas das coisas, elas corroboram, né? Isso que a gente tinha falado também já sobre violência de gênero, muitas das coisas que eu não sei se é exatamente bíblico e etc. Algumas pessoas que estudam mesmo já me falaram que não é nem exatamente que é bíblico, né? Mas que tem a ver com quando a cultura junta com a religião, a gente tem uma coisa que é nova ali, que é chamada também de religião. Mas é muito importante isso que você trouxe também. E especialmente no nosso país, que é um país muito religioso, né? Nem todo mundo é cristão, mas todo mundo é muito religioso. E isso conta muito, né? Pode passar, amigo. Uma coisa que sempre intriga muito, né? Quem não trabalha, quem trabalha, eu até o processo de término de relações violentas foi meu tema de mestrado e ainda assim eu às vezes me pego, nossa, não acredito como é que essa mulher tá com esse cara, né? Que é uma postura de julgamento, mas e aí, acho que às vezes a nossa angústia de preocupação, né, vem essa resposta que está ali. Ah, mas ela também está lá porque ela quer, ela que escolheu isso, né? E claro que a decisão, né, de sair de uma relação violenta, ela cabe somente àquela mulher, não é esse o objetivo do nosso trabalho. Mas é importante a gente entender, até porque isso sim está ao alcance do nosso trabalho, o que empurra uma mulher para uma relação violenta, o que ajuda ela a sair dessa relação violenta, né? Os estudos mesmo sobre esse tema, eles avançaram no começo, a pergunta era essa que a gente costuma fazer, né? Por que as mulheres ficam numa relação violenta? Aí, na medida que os estudos amadureceram, a pergunta mudou. Ela passou a ser como é que as mulheres saem de uma relação violenta? Porque, na verdade, o difícil é sair mesmo, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que se não tiver nada de diferente, fica mesmo. Porque é o que é mais automático, digamos, o que é mais são muitas barreiras, né? Então, primeiro, eu trouxe aqui algumas coisas que estão validadas, né, cientificamente, que são aspectos que ajudam a avançar ou também a regredir nesse processo, né? O primeiro conceito, chama normas subjetivas, ele se refere a isso, né? O que as pessoas que são próximas a mim, que são importantes para mim, pensam sobre eu permanecer num relacionamento violento, né? E aí a gente vê a intersecção muito clara disso tudo, que é o gênero com o que tá nesse contexto de relação de intimidade, né? Então, quanto mais pessoas ao redor daquela mulher tiverem crenças que são mais tradicionais, mais estereotipadas, mais difícil vai ser dela conseguir pensar que existe outra possibilidade para ela, né? Então, seja essas que são mesmo de culpabilização, né? E é muito comum, por exemplo, essa frase, já ouvi, né? Ah, a mulher que apanha, você está apanhando é porque é vagabunda, tem alguma coisa errada, ela fez alguma coisa errada. Ou às vezes não é essa coisa tão pesada, mas aquela coisa, né? A culpa é sua, porque você é muito nervosa, você está sempre estressada, né? Então, a culpa é dela.
ou esse aspecto religioso também, né? A ideia de casamento é para sempre, como vocês tinham mencionado, né? E aí tem essa frase que ela é muito, como eu falei, né? Algumas pessoas que efetivamente estudam a Bíblia já me falaram que ela é completamente, ela é muito mal utilizada, muitas vezes, dentro dos espaços religiosos, né? Da mulher sábia edifica o lar, edifica a sua casa, né? E o que essa frase fala, mas é exatamente dessa ideia de que ela é a responsável por fazer o relacionamento dar certo. Ela é responsável por fazer a família dar certo. Se ela não, se não deu certo, foi porque ela fez alguma coisa errada. Ela que está errada, ela que precisa fazer diferente. E isso é ensinado em muitos contextos mesmo para a mulher. Como é que ela pode fazer para fazer todo mundo da família dela dar certo? Todo mundo ficar feliz, ignorando completamente, né? Que numa relação a gente não decide por outra pessoa, né? Não é à toa que as mulheres alimentam tanta esperança de mudança. Não é só por conta do sentimento, é porque o tempo todo elas estão ouvindo pessoas dizendo para elas que se elas fizerem alguma coisa diferente, a mudança vai acontecer. E são mensagens que os homens não ouvem. Os homens, por conta daquela questão da tolerância ao erro, eles não estão ouvindo que se eles fizerem alguma coisa diferente, que se eles mudarem, eles né, assim, a melhora vai ocorrer. E a gente tem ali mulheres o tempo todo correndo atrás de fazer aquele relacionamento ser de conto de fadas, né? E como se isso tivesse ao alcance dela, enquanto não está, né? Pode passar, Mi. Uma outra variável, né, que é importante para conseguir avançar para o término da relação é como ela avalia, e é uma avaliação subjetiva, como todas que a gente faz, a qualidade das alternativas que ela tem. Então, se ela achar que a vida dela vai ficar pior se ela se separar, por exemplo, ela vai permanecer naquela relação. E aí a gente entra no o contexto em que aquela mulher especificamente está inserida entra de sola, né? Porque se ela está, por exemplo, num ambiente social em que todo mundo acha, assim, a violência é tão legitimada que, e a gente ouve muitas mulheres falando isso, mas o homem, assim, vai ser assim mesmo, né? O homem tá difícil de achar, se você segura o seu aí, não é assim não, né? Mas é assim mesmo, homem é tudo igual, se você, não adianta você arrumar outro, porque vai ser do mesmo jeito. A chance dela querer buscar outro relacionamento vai ser muito menor, né? Um outro ponto também importante nessa avaliação da qualidade das alternativas diz respeito aos impactos da violência, né? Hoje a gente não vai poder falar muito dos impactos, mas já é muito claro que a violência tem uma correlação com desenvolver quadros diagnosticados, né? Como depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, né? Então a pessoa ela adoece de fato pela violência. Embora, infelizmente, a violência não esteja sendo tratada hoje, né? Nos tratamentos em saúde da maneira como deveria, né? E aí, quer dizer, uma pessoa que já está com uma autoestima muito afetada, ou com quadro depressivo, ou alguma questão de saúde que está se comprometendo, ela vai ter muita dificuldade de avaliar as possibilidades que ela tem, né? Uma das características da depressão é essa falta de energia mesmo para fazer as coisas, né? A falta de energia para pensar possibilidades, por exemplo. Então, ou seja, é a forma como o próprio impacto da violência torna ela mais vulnerável à violência e mantém ela com mais dificuldade de superação, né? Uma coisa importante de ter em conta também é quando a gente olha dentro da história de vida daquela mulher, o quanto que aquela história já inclui violência, abandono, né? Tanto porque da nossa história a gente tira os modelos, né? A gente tira aquilo que a gente acredita que é possível. Dá para criar outros modelos ao longo da vida, mas é difícil. Como porque também histórias que já são muito sofridas, né? E com frequência, quando a gente vai olhar para os contextos de mais vulnerabilidade social, além de você ter uma série de negação de direitos, você também tem, em alguns casos, uma história que é de muito abandono afetivo também, né? De muita violência. Quando essas coisas estão juntas, isso, enfim, isso tem um impacto em todo o desenvolvimento afetivo e emocional que vai tornar para essa mulher muito mais difícil ela conseguir
conseguir pensar que, enfim, conseguir ver que existe a possibilidade dela ser feliz, por exemplo, no relacionamento, ou que vai tornar, às vezes quase todo mundo convive, tem uma amiga que está numa relação violenta, né? É muito comum. Mas é bem comum a gente ver, por exemplo, que a pessoa tem uma carência afetiva enorme ali, que ela não, né, assim, por pior, ela está sofrendo muito, mas tá sozinha, para ela ainda é muito pior, né? Isso é muito comum em quem tem, às vezes, um histórico, e aí, independente da condição social, de muita negligência emocional. A pessoa não consegue ficar bem, por exemplo, só. E aí, uma das alternativas de terminar o relacionamento, a primeira, na verdade, é ficar só, né? Então, isso impacta muito essa possibilidade, né? E outro ponto importante é ver o quanto que aquela pessoa tem outras relações afetivas, né, de família, de amigos, etc. Porque elas são muito importantes para segurar a onda, digamos, né, especialmente dos primeiros momentos, ali, dos primeiros meses depois de um término de uma relação, né. E elas pesam muito na qualidade das alternativas que a mulher tem. Pode passar, Mi? Outra variável é essa dos investimentos irrecuperáveis, né, que incide sobre essa decisão. Que tem a ver com a ideia de que todo esse tempo, todo esse esforço, tudo isso que eu fiz até agora, se eu terminar essa relação, vai para o lixo, né? Então, enquanto a pessoa tiver com essa ideia, ela vai permanecer, ela vai tender mais a querer tentar um pouquinho mais, né? Né? Essa sensação de que, mas se eu tentar mais um pouco, acho que a gente... é muito importante conseguir ajudá-la a entender que não tem tempo perdido na vida, né? Que a gente aprende com o que a gente vive e que quanto mais, na verdade, a gente quer investir numa coisa que não está funcionando, mais chance a gente tem mais tempo a gente vai passar naquela coisa que não está funcionando, provavelmente, né? Então, conseguir mudar essa percepção, entender que aquilo foi uma experiência, foi um aprendizado, né? E que a vida pode seguir, é uma chave importante de mudar, de girar, digamos assim. Pode passar. E uma outra variável também é a satisfação com a relação, né? Como a gente já falou um pouquinho, toda relação violenta tem aspectos positivos. E isso precisa ser tratado também de uma forma realista, né? É uma pergunta também importante que o profissional precisa se fazer, é o quanto ela consegue avaliar também, justamente porque muitas vezes uma mulher pode estar satisfeita com a relação, mesmo ela sendo violenta, e mesmo tendo muitos riscos, né? E com frequência a gente vai ver algumas mulheres que estão nessa questão da anestesia emocional, e que é preocupante, porque ela não consegue ali ter uma dimensão realista dos riscos que ela está vivendo, né? Às vezes ela está numa situação super séria. Quando a gente fazia grupo, tinha muito isso. Às vezes uma mulher que estava... ela já começava falando assim, não, meu caso não é tão grave quanto o de vocês. E aí, quando ela começa a falar do caso dela, ele é gravíssimo, né? Mas ela não consegue avaliar a dimensão desses riscos, né? Pode passar. Outro fator importante é o quanto ela consegue atribuir a violência ao autor. E aí a gente falou que já em vários momentos, né? O quanto as mulheres são muito desencorajadas a atribuir essa responsabilidade a ele e são frequentemente culpabilizadas. Por que isso é importante? Porque às vezes a mulher está começando a avançar, está começando a conseguir, né, a entender, a perceber a dimensão daquela violência e tal. Aí vem alguém e fala assim, né? Ah, mas também se você não tivesse feito tal coisa, ou se você tivesse feito tal coisa, ou você precisa procurar um tratamento para esse homem, ela, né? E aí, nessa hora, quando ela ouve isso, ela volta e regride lá para trás, né? E esse é uma chave importante de virar, né? Quando ela consegue atribuir a ele a responsabilidade pela violência, esse é um marco de que ali ela consegue tomar posturas mais assertivas, seja para terminar aquela relação ou para ser muito assertiva de que ela não tolera mais aquela violência, que também é uma outra possibilidade, né? A relação não precisa necessariamente terminar, mas a violência tem que acabar. Desculpa. Por fim, a gente tem também esse que é
essa variável que é mais clara, né? Que é muito... Acho que é a mais fácil da gente ver, porque ela realmente é muito... E ela, de fato, é uma das mais importantes, tá? Que tem a ver com os recursos ou as barreiras estruturais. E aí a gente está falando mesmo de acesso à renda, à moradia, a apoios práticos mesmo na vida que ela tem, né? E é muito importante se perguntar sobre isso. Quando a gente está falando em mulheres que estão em situação de pobreza e miséria, isso é mais claro e mais fácil de perceber, né? Vai ter recurso suficiente, ela vai ficar em privação mesmo de necessidade, porque se o quadro for esse, é muito difícil que haja mudanças, se não tiver ali, enfim, né, uma ação mesmo estatal, e que a gente sabe que caminha muito, muito aquém das necessidades, né? Mas a gente pode pensar isso também, mesmo para mulheres que estão em condição socioeconômica melhor, assim, né? Então, por exemplo, situações que eu já vi, assim, caso ela se separasse, os filhos iam deixar de ter acesso a certas oportunidades, né? Ou, sei lá, deixar de estudar numa escola particular, ou não vai mais poder aprender inglês, enfim. São coisas que, às vezes, uma coisa que é clara, né? Assim, claro, nada é mais prejudicial aos filhos do que viver num ambiente em que tem violência entre os pais, né? Mas, novamente, juntando com tudo aquilo que a gente já falou, nem sempre a pessoa tem condição de fazer essa avaliação, de que aquela é a pior opção possível para os filhos dela. Até porque, muitas vezes, os próprios filhos, né, não... assim, mesmo diante de tudo isso que a gente falou, caso tenha uma separação, os filhos vão sofrer muito, sim, né, em geral, em geral. Então, isso é um fator importante, assim, de pensar o quanto que aquilo pode ter... isso entra, né, na equação de uma forma muito forte. Mesmo para mulheres que estão numa condição socioeconômica boa, o quanto que aquilo pode ter de impacto, né? E pode passar. E aí, uma coisa que é muito importante também, a gente não deve perder de vista quando pensa nessa questão, é o ambiente macro mesmo, né? Como que a violência de gênero, que é aquela que não necessariamente... aquela que está presente, né, na nossa sociedade, nas relações, etc., não necessariamente está presente ali na hora sei lá, do tapa, do xingamento, etc. Quer dizer, está presente ali, mas o que eu quero dizer mas como é que esse ambiente macro está influenciando tudo isso que a gente está falando, né? Então, a gente tem que considerar nesse ponto específico, a sobrecarga de tarefas, né, das mulheres. Isso é muito claro, o IBGE tem dados claríssimos sobre essa sobrecarga. Isso, gente, limita as possibilidades que uma mulher tem de carreira, de capacitação, de buscar oportunidades novas, porque ela não tem tempo para fazer isso, se ela tem que cuidar dos filhos, da casa, tá perfumada no fim do dia para o marido, enfim, né, trabalhar, né, normalmente a maioria das mulheres trabalha, ela não tem tempo de buscar, por exemplo, fazer um curso, ou ela não pode ficar depois do horário de trabalho para poder galgar aquela promoção, né? E essa é uma das principais barreiras às mulheres ocuparem os cargos altos, porque elas não têm essa disponibilidade. Principalmente, isso é uma limitação, principalmente para as mulheres que têm filho. Não é à toa, né? Porque elas, deu horário, ela precisa para casa, porque ela tem outras coisas. Outra coisa, né, que está muito presente aí, a gente já sabe que as mulheres são pior remuneradas para fazerem o mesmo trabalho, e que os trabalhos considerados femininos, aqueles que são de cuidado, eles são considerados trabalhos para serem pior remunerados também. Então, para a mesma tarefa, os homens já ganham, em geral, 20% a mais do que as mulheres, para fazer o mesmo trabalho. Além disso, aqueles trabalhos que as mulheres costumam performar são trabalhos mais desvalorizados e mal pagos. O que isso significa é que quando uma mulher decide se separar, por exemplo, esse dado está presente ali, né? A maioria das mulheres ganha menos do que seus parceiros, e muitas vezes significativamente menos. E isso significa uma queda de qualidade de vida muito grande, né? Outra coisa que está aqui no nosso ambiente macro e que é comum, corriqueira, é o abandono paterno, né? O pai que se separa da esposa e se separa dos filhos também. E aí isso é um ônus nessa avaliação de como é que minha vida vai ficar depois, uma questão que pesa muito, porque significa que ela vai ter que cuidar, isso, claro, não é a realidade de todas as mulheres, mas em muitos casos significa que ela vai ter que cuidar sozinha daqueles filhos.
que ela vai ter todo o ônus, toda a carga. Por mais que hoje ela já tenha mais ônus, ela vai ter mais ainda, né? Então, é uma coisa também que pesa nessa questão, né? E, além de tudo isso, a gente tem, na minha leitura, né, uma legislação extremamente... legislação civil que é extremamente vulnerabilizante para as mulheres e crianças. Ela não atende, no que diz respeito a pagar pensão e tudo mais, ela não atende, de fato, as necessidades de cuidado de uma criança, né? É muito comum que a gente veja situações aí que assim, realmente pagar R$50, R$100 de pensão, isso efetivamente, assim, é um abandono das necessidades mesmo da criança, né? E, claro, isso tem a ver também com o contexto de pobreza da nossa população como um todo, mas que quem está pagando o ônus dessa pobreza é principalmente as mulheres e as crianças. Não é à toa que as mulheres que são mães solo estão muito mais vulneráveis a estar em condição de miséria. Isso tem a ver com tudo isso, né? Vou passar. E, bom, por fim, né, esse último aspecto que tem a ver com conseguir sair de uma relação violenta tem a ver com o quanto uma mulher consegue ter essa diversidade de estratégias. Essas que vocês estão lendo aí, elas são todas estratégias que ajudam a sair de uma relação, né? E as mais importantes, assim, são essas 3 da esquerda, né? Autoobservação, suporte social e autocuidado, né? E aí eu sempre gosto de dar destaque para o suporte social, porque, como a gente falou que em vários momentos, o contexto social, as pessoas, e aí não é, o contexto social amplo é importante, mas aquele que é mais importante é aquele das pessoas que são importantes para aquela mulher, né? Então, se ela está num espaço que, né, em que ela é culpabilizada pela família, ou pelos amigos, ou por quem for, em que ela está ouvindo, sei lá, na igreja dela, que se aquele homem não está dando certo é porque ela está fazendo alguma coisa errada. Ou que ela quer se separar, mas aí a família fala, fulana, mas pensa bem, você vai acabar com sua família, né? Não, olha, sou seu pai, eu sempre vou te acolher, mas olha lá o que você vai fazer, né? Se torna quase impossível mesmo ela conseguir avançar nisso, né? Pode avançar, amigo. E aí, trazendo agora todas essas questões para a nossa atuação, né? Para a gente pensar um pouco na nossa atuação, né? E como é que aquilo que o Miguel falou lá, a primeira coisa, como que todas essas concepções machistas, misóginas, elas também, a tendência nossa é carregá-las junto com a gente, né? E tem que ser ativo, né? Assim, então, talvez eu não seja uma pessoa, né, que acha que a mulher sabe edifica a sua casa, que a mulher é que tem que fazer tudo para que a família dê certo, etc, né? Mas quando eu estou ali atendendo aquela mulher, será que eu fico pensando que talvez, poxa, se ela fosse uma esposa melhor também, isso não ia ter acontecido? Se ela fosse uma mãe melhor, ela também não ia ter acontecido, né? Isso é uma forma... a gente não precisa ser muito barra pesada para que os preconceitos de gênero, né? Para que o machismo esteja atuando na gente também, né? Mas é uma forma de quê? De achar que, poxa, ela é que também... ela... E aí, novamente, pensando... um dos problemas quando a gente avalia, né? Se ela é uma boa mulher, se ela não é, se ela é uma boa mãe, se ela não é uma boa esposa, não é, que com frequência a gente vai criar ali uma métrica de acesso a direitos, né? Então, se ela foi uma boa mãe, uma boa esposa, ela performou bem toda aquela sobrecarga, se ela foi perfeita, então ela pode ter acesso ao direito a uma vida sem violência. Agora, se ela errou em qualquer uma dessas coisas, ela não tem acesso a esse direito. E isso tem que se inverter, porque vida sem violência é ponto de partida. Ela não precisa ser boa mãe, nem boa esposa, nem nada disso, para ter direito a uma vida sem violência, né? E com frequência, olhando para o outro lado da moeda, a gente não está usando essa regra para os homens. Eles não precisam ser bons pais, nem bons maridos. Eles só precisam não ser péssimos pais para que a gente ache que eles tenham acesso a direitos, né? E aí entra aquela questão da tolerância ao erro. Nossa, Pri, exatamente assim. É exatamente assim.
Só não precisam ser péssimos. E aí, seguindo então, né? Pode ser que eu não acredite numa coisa tão pesada como, nossa, se ela apanhou porque é vagabunda, alguma coisa ela fez, né? Pode passar ali, pode. Mas, para se pergunta, assim, né? Se o homem tivesse feito o que ela fez, eu também estaria fazendo o mesmo julgamento que eu tô fazendo dela, né? E eu mesma me pego muito, às vezes, né? Assim, quando ia fazer quando tem alguma questão de traição, né? A mulher trai o cara, e aí a gente tá ali atendendo em grupo, ou enfim, individualmente, é quase como se o que eu tivesse a dizer ali fosse para aquele homem fosse. Eu tenho esse sentimento mesmo de que foi por terra, porque, nossa, ela traiu ele e agora eu não vou ter mais o que argumentar para esse homem, o que trazer para esse homem, né? E quando acaba que se a gente fosse aplicar a mesma lógica ao oposto, às vezes trago isso para eles no grupo, né? Eu falo, gente, se as mulheres fossem reagir da mesma maneira que os homens reagem quando elas são traídas, né, com o mesmo nível de violência, não é que as mulheres, muitas mulheres também têm reações violentas quando são traídas, quebram carro, a gente vê essas coisas. Mas se fosse no mesmo nível, se fosse na mesma frequência, o que ia acontecer com os homens? E com frequência eles respondem que eles mesmos respondem, ixi, não ia ter mais homem não, estava todo mundo morto. Que, enfim, mais ou menos essa, né? Então, a gente parar e se pensar, né? A gente estaria fazendo o mesmo julgamento. Se fosse um homem que tivesse feito aquilo que eu estou considerando, né? Aquilo que não foi legal, de repente, que essa mulher fez, né? Então, são formas que esse machismo entra na gente, né? Esse outro pensamento que vem, né? Nossa, mas por que ela não... A mulher foi estuprada. Nossa, mas por que ela não foi por outra rua? Mas por que ela não... Como se tudo tivesse ali ao alcance dela e ela que não foi boa o suficiente para não ser vítima, né? E é importante eu me perguntar isso. Talvez eu não tenha esse pensamento assim super barra pesada, mas eu tenho algo em mim que tá ali, que pensa que a culpa pelo que ele faz é dela, né? Que ela, se ela tivesse feito de outro jeito, que ela consegue administrar aquele homem de alguma forma. Porque se isso está presente, gente, é machismo. Outra coisa importante, né? O que ele... Esse pensamento, nossa, mas o que ele fez para ela ter essa reação? Porque, né, se ele bateu nela, alguma coisa que ela deve ter feito, né? Pode passar, amiga. Talvez eu não pense desse jeito, né? Mas, assim, existe alguma expectativa em mim de que ela tenha que conseguir controlar as reações dele, de que ela tenha que conseguir frear aquela, enfim, né, num momento ali de impulso, ou evitar que ele chegue a ficar com raiva. Porque, com frequência, gente, essas expectativas estão ligadas a gente esperar que ela abra mão de coisas que são direitos. E aí vai naquele ponto, né, que o Miguel falou lá no comecinho também, sobre a ideia de que se ela tem que se submeter. Se ela se submeter, ela vai viver uma vida mais tranquila. Tem esse ponto, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele disse, e aí isso eu gosto de destacar muito, né? Porque já me aconteceu muito de estar, às vezes, conversando com colegas e perceber que, e eu também estou sujeita a isso, claro, que só porque ele disse, virou a verdade. Só porque ele disse, foi aquilo que aconteceu. E a gente tem, tanto de um ponto de vista histórico, como de legislação mesmo, quem é do direito vai saber isso muito melhor que eu, uma realidade, né, histórica de um peso, claramente, assim, de legislações que claramente atribuíam ao homem a verdade na fala dele, né? Então, o que ela diz, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Não dá, assim, não quer dizer que ele esteja mentindo sempre e que ela sempre esteja dizendo a verdade. É só que a gente não pode simplesmente assumir que é verdade porque foi ele que disse, né? E essa ideia, né, de que o homem é a cabeça do lar, eu posso não reproduzir essa ideia, mas, novamente, né, tem algo em mim que acha admissível que ela abra mão de algum direito, ou que ela abra mão de algo que ela deseja, para conseguir refrear ele em nome disso, né? Novamente, a gente está aí, quando a gente espera, mas se ela fizer tal coisa com frequência, a gente está querendo que ela abra mão dos direitos dela.
E isso é gravíssimo. Né? Pode seguir. E aí eu trouxe aqui algumas situações desafiadoras, mas antes de seguir nisso, eu queria que vocês, quem quiser abrir o microfone, trazer um pouquinho, falar um pouquinho disso, o que vocês acham, na realidade de vocês, que é muito desafiador de lidar, assim, enfim, né, para quem trabalha diretamente com as situações de violência contra a mulher, né, e eu vi que tem gente, às vezes, que não é exatamente da vara, etc., mas que está em papéis em que a gente lida com o público em geral, né, e certamente lidam também, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, né? O que vocês consideram muito desafiador? Quem quiser também pode pôr no chat. Pode falar, Luciano. Essa frase aí que vocês colocaram, mulher nunca fez ocorrência antes e resolve fazer justamente quando se separam e estão com disputas na área civil. Bom, eu tenho uma experiência de muitos anos no assessoramento às varas de família. E já no NERAF eu tinha muita preocupação com essa questão de que as varas de família são pouco sensíveis, tendem a ser pouco sensíveis às questões de gênero e às questões de violência contra a mulher. Então, as mulheres já entram na vara de família em desvantagem e os juizados de violência doméstica, muitas vezes, no processo de vara de família, a gente encontra o boletim de ocorrência, né, e relatos da mulher sobre essa violência. E aí a gente percebe, às vezes tem até cópia do processo, né, no juizado de violência, e aí a gente percebe que os juizados de violência doméstica, apesar de terem competência civil, hesitam em tomar decisões na esfera civil. E com isso, eles não só tornam mais longo e mais penoso o caminho da mulher na justiça, como também jogam o problema para um local onde esse olhar sobre a violência não é tão apurado, tende a não ser tão apurado. Claro que há exceções. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito desafiadora. Certo. Mais alguma coisa, gente? Não exatamente sobre esse tema, Pri, mas a Natália tinha comentado aqui conosco que qualquer pensamento que busca uma justificativa, né, para um ato violento, ela considera uma desqualificação da mulher enquanto próprio sujeito. Perfeito. E que tem a ver um pouco com essa ideia, né, Natália, de que como se a mulher, ela só vai ter acesso aos direitos, ao mínimo, né, que é a dignidade, se ela for ali, né, se ela performar tudo aquilo, e ainda assim, muitas vezes, mesmo performando tudo aquilo, não tem, né, não tem essa... É como se o que é básico, que é dignidade, né, que é uma vida sem violência, não fosse acessível. Não é ponto de partida, é ponto de chegada. E isso é muito sério mesmo. Tem a ver isso exatamente com o que você falou, né? Uma desqualificação da condição do sujeito. Para a mulher ser sujeito, ela tem que passar por várias provas para aí sim ela ter o mínimo, né? Que é o mínimo. Dignidade é o mínimo. E aí, às vezes, eu acho que nessas questões também de acesso à justiça, tem essa impressão de que, eu acho que até, assim, acho que eu estou adaptando coisas que eu já ouvi você mesmo falar, Priscila. Então, mas essa questão de que, assim, o próprio impacto da violência, né? Então, assim, a mulher vítima de violência vai procurar justiça e, frequentemente, ela chega lá abalada emocionalmente, e esse impacto emocional, às vezes, é uma barreira para que ela consiga ter um atendimento
atencioso, né? Cuidadoso. Justamente porque ela já está ali, né? Enquanto o homem chega lá frio, tranquilo, calmo, então ele vai ser ouvido com mais. Ah, tá vendo? Ele é uma pessoa razoável, né? Eu acho que isso vai impactar nesse viés, nesse peso da palavra dele, né? Não, aqui, ó, o que ele está falando faz sentido, ele está razoável, ele está conseguindo pensar, ele está conseguindo articular. E a mulher chega gritando, chega histérica, chega louca, né? E isso é uma barreira, né, para ela conseguir ser atendida ali, né? E quando chega isso na vara civil, né, eu acho que isso entra nisso que a Luciana falou, né? Eu acho que isso é ainda mais a gente vê, né, quando os casos se interpõem, né, mistura essas demandas assim, a gente vê que isso pesa contra ela lá, né? E é muito verdade isso que a Luciana falou. É raro que o juiz de violência doméstica ele tenha essa. Eu acho que entra várias questões. Entra essa questão também de carga, de trabalho, de querer passar para outro juiz que tenha competência para isso, para poder não ficar com aquele processo ali em aberto, com aquela medida, porque uma medida de natureza civil, ela não é que nem a medida criminal, né, que vai e resolve pronto, né? Aquele processo vai ficar vinculado ali ao juizado. Acho que tem um pouco disso também, né? Tem outras questões jurídicas relacionadas a isso, né? Mas vai ter essa consequência, né? Que daí essa mulher vítima de violência vai ser atendida por alguém que não vai ter essa leitura, não vai ter esse viés, não vai ter essa compreensão. A Camila fez um comentário aqui bem importante, né? Que eu acho que tem a ver também, assim, existem questões que são de legislação mesmo e que às vezes dificultam, né? Caminhar algumas coisas e tudo mais. Dentro da violência doméstica, né? Mas eu acho que tudo isso também fala muito da necessidade, né? Do quanto que é urgente trazer essa discussão que a gente está tendo para o âmbito civil, né? Para o âmbito da vara de família, porque ela isso, né? Enfim, eu acho que talvez as decisões de vara de família impactem muito mais esses aspectos todos sobre as possibilidades de superação de violência do que as próprias decisões das varas de VD, né? Assim, porque dos juizados de VD, porque são essas decisões da vara de família normalmente elas vão permanecer por anos e anos, né? Elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, sobretudo na vida das mulheres e das crianças, né? Com mais frequência. Graciele fez um comentário bem importante, né? Que muitas vezes, né, esses sinais, esses impactos na saúde mental são de fato advindos, né, da sobrecarga. E aí a gente hoje já tem estudo muito claro, né? Que antigamente tinha aquela. Hoje não, antigamente não, as pessoas ainda falam, né? De que o cérebro da mulher ele consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. A gente já sabe que isso hoje é balela, assim. O cérebro da mulher, assim como o cérebro do homem, é tendente a fazer uma tarefa de cada vez. Mas as mulheres se habituam a fazer muitas coisas ao mesmo tempo pela sobrecarga, e isso tem um efeito muito claro de estresse, de gerar estresse, né? Então, qualquer pessoa, se for fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vai estar sob condição de mais estresse. E aí, enfim, a violência que você destacou, né? Muito importante mesmo. Segmentação da justiça dificulta a vida, né? A Luciana comentou aqui. Bárbara trouxe uma situação desafiadora, né? Quando a questão da violência envolve também os filhos, principalmente no tocante ao direito de visitas. Legal, Bárbara. Eu não cheguei a listar, mas vamos tentar discutir essa situação quando envolve os filhos e o direito de visita, né? Beleza. Você trabalha em que área, Bárbara? Se puder comentar aí no chat, só para eu... Vou seguindo aqui na apresentação, então, para a gente trouxe algumas situações, aí vocês vão comentando também. Eu queria até pedir, gente, nessa parte especialmente, que vocês fiquem meio à vontade para abrir o microfone, e aí pode me interromper, tá? Esse ambiente online, ele não me dá acesso aos signos não verbais, eu não consigo ver quando alguém está com vontade de falar. E eu vou falando mesmo, como vocês já perceberam. Então, quando vocês quiserem, tiverem vontade de falar alguma coisa, de perguntar, de fazer um comentário,
pode abrir o microfone, me interromper no meio da frase, não vou achar ruim. Pelo contrário, vou achar ótimo. E nas outras experiências que eu tenho tido, está sendo bem interessante fazer desse jeito, porque eu já vi que quando não é assim, as pessoas acabam deixando para falar depois e não falam nada. Então, eu prefiro ouvir vocês, tá? Então, eu trouxe aqui esse servidor, ele é o Francisco. Espero que não tenha nenhum Francisco aqui presente. O Francisco, né, tá trabalhando lá na justiça, e aí ele se deparou com uma situação que nem essa. Ela nunca tinha feito nenhuma ocorrência de violência doméstica, aí agora que eles estão com disputa civil, ela vai e faz uma ocorrência de violência doméstica, né? Aí já pensou logo de cara, né? Ah, ela tá usando a lei para se beneficiar, ela tá, na verdade, querendo usar a justiça em favor dela. Pode passar, Miguel. Pode ser, é possível, pode acontecer uma situação como essa, né? Mas eu quero justamente convidar a gente sempre para fazer esse exercício de pensar quais são as outras explicações, né, que a gente tem para uma situação como essa, né? Porque, lembrando, a nossa tendência é funcionar dentro do machismo. A gente cresceu nessa sociedade, a gente vive nessa sociedade, e a nossa tendência é funcionar dentro do machismo. Se a gente quiser procurar outras formas de funcionar, isso tem que ser um esforço ativo, né? Então, vamos sempre tentar pensar, sair do que é o automático. Pode seguir, Miguel. Então, pode ser que ela esteja querendo usar a lei, mas também pode ser que ela nunca tenha denunciado, né, nesse tempo todo, porque ela esperava que ele fosse mudar, né? Agora ela não tem mais essa esperança. E é bem comum no momento da separação, é justamente quando aquela expectativa afetiva se rompe, e é por isso que a separação acontece. E ela não tem mais essa esperança de que ele vai mudar. Às vezes ela nunca tinha denunciado porque ela estava alimentando isso, agora ela não alimenta mais. E agora eles se separaram, ela denunciou. Pode seguir. Bom me perguntar também, né? Eu estou comprando esse discurso, que é um discurso social muito comum, né? De que é porque ela quer o dinheiro dele, ela quer saber de dinheiro, né? Eu já ouvi situação assim, você viu aqui, ele mesmo falando que ela tinha começado a ganhar mais, mas ele estava atribuindo o fato dela andar mais bem vestida, eles eram separados já há algum tempo, dela andar mais bem vestida à pensão dele. Ele mesmo tinha falado que ela tinha passado a ganhar mais, mas era a pensão dele que ela estava usando para ela, porque a filha dele não usava roupa nova. Então, e aí, quando você pergunta qual é o gasto mensal da sua filha, do seu filho, nenhum homem sabe responder isso até hoje. Nenhum homem me respondeu isso com precisão até hoje, né? Eu sei que tem família que não faz essa conta, mas para quem paga pensão e tem pensão, isso seria uma conta mais comum de se fazer, né? E até hoje nenhum homem soube me dizer quanto que os filhos gastam, né, mensalmente. E eu arrisco dizer que as mulheres, se você perguntar isso, vão saber muito mais do que os homens. Mais fácil que elas saibam do que os homens que estão reclamando de que está gastando demais. Pode ser também que ela esteja com, assim, né? Às vezes a gente pensa, mas ela só está denunciando agora porque está com raiva e tal. E pode ser, tá, gente? Talvez ele já não seja uma ameaça tão grande para ela quanto já foi antes, mas ela está com raiva agora. Ela não estava com tanta raiva antes, né? Só que a gente não pode, gente, tratar a raiva como como uma inimiga do processo. Na verdade, a nossa justiça, ao longo da história, se estruturou de um jeito em que a raiva foi o único motor que algumas mulheres, aquelas que tiveram a coragem de prosseguir, tinham para ir atrás dos seus direitos, né? Hoje a gente busca que a mulher não precisa estar, enfim, que as mulheres tenham acesso aos seus direitos sem precisar estar só sob esse motor da raiva. Mas ao longo da nossa história, né, quando a gente pega assim as mulheres que prosseguiram, que foram adiante, etc., talvez a única coisa que ela tivesse ali para ajudar ela, olha o tamanho da crueldade da condição que a gente colocou as mulheres, né? A única coisa que ela tinha era a raiva como motor, porque era isso que fez ela ir atrás. Se ela tivesse, né, assim, são tantas barreiras que a justiça impõe que era muito fácil, assim, era, na verdade, a tendência ela era desistir, porque ela sabia que ela ia ter tanto problema, né, tanta dor de cabeça, que ela ia ser tão revitimizada, que não valia a pena ela continuar com aquilo. E aí, talvez, só quem continuou foi quem tinha a raiva junto consigo, para poder seguir em frente, né. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, tá?
de que o fato, às vezes a gente vai se deparar com mulheres que estão com muita raiva, que às vezes estão agressivas com a gente, mas isso não tira dela o direito dela buscar proteção, dela buscar justiça, dela buscar os seus direitos, né, assim. E eu queria só completar, assim, que não necessariamente agora ela está em menos risco. Pode ser que realmente em algumas situações agora, depois de separar, está em menos risco. Mas, assim, estatisticamente falando, é muito comum que esse momento da separação ou pós-separação seja um momento que aconteçam violências muito graves. Então, assim, não necessariamente separou, pronto, está livre da violência. Esse momento é um momento de risco ainda. A outra coisa, né? Desculpa. A gente pensar. Não, por favor, amiga. Ela, né, assim, mas será que é porque ela quer afastar ele dos filhos, né? E aí, mas pode ser também, né, que ela tenha, e aí isso que o Miguel trouxe é bem importante. Esse é um momento que acontecem, sim, muitas violências. É um momento de risco para agravamento da violência, inclusive é um momento comum de os feminicídios ocorrerem nesse momento da separação, né? Então não é um momento tranquilo. Mas pensando mesmo naqueles casos em que os riscos não são tão graves, né? Por exemplo, como poder chegar a um feminicídio, etc. Será que ela chegou ali no momento que ela falou, eu não vou me submeter mais a isso, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa, eu não vou ficar refém, né, desse homem em função, sei lá, de não arrumar briga, não ter conflito, porque afinal de contas a gente tem filho, isso tudo entra no cálculo, né? Pode ser que ali, justamente, ela chegou no momento que ela diz assim, eu não vou mais ficar submetida a isso, né? E muitas vezes não é a violência mais grave que ela sofreu, mas é a violência, é o momento em que ela não resolveu não tolerar e resolveu buscar essa ajuda, né? Então, é importante a gente pensar essas... Eu queria falar um pouquinho sobre a fala do Miguel, né, do momento da separação. Algumas vezes o momento da separação é um momento de maior risco até, né, Miguel? Tá ali separando, e se houver a questão da posse, né, do ciúme exacerbado, é um momento onde a mulher está ainda mais exposta, né? Eu acredito, em alguns casos. A Regina trouxe aqui para gente que, né, sendo cultural e historicamente educada para tolerar, remediar e suportar, é esperado que a mulher só haja para mudar a relação quando ela se torna de fato insuportável, né? Como a Pri estava comentando aí. Já não aguenta mais, e aí é onde ela tem forças para reagir, né? E às vezes nem assim, né? É o que a Regina falou também, né? Então, não é à toa, né, que muitas vezes a primeira ocorrência, ela acontece nesse momento mesmo, em que ela está se separando, e se está se separando, com frequência vai ter já processo na área civil. Na verdade, são coisas que convergem justamente por aquele momento, né, assim. E bem importante isso, né, Regina, você trouxe. A Camila... Oi, posso falar? Uhum. Eu ia comentar só que os processos na vara de família, às vezes, eles são uma continuidade da violência contra a mulher, e porque a dinâmica violenta ela não para com a separação. Aquela dinâmica permanece. São novas formas de expressão, digamos assim, e muitas vezes os processos na vara de família e a situação das crianças, né, se tornam instrumentos para perpetuar, né, essa violência. E aí, desqualificando essa mulher no seu papel de mãe, né, desqualificando publicamente, né, porque, afinal de contas, existe um processo na justiça, manipulando os filhos, né? Então, assim, o papai não mora mais com vocês porque a mamãe não quer. Vocês querem ficar aqui, mas eu não posso deixar vocês aqui porque a mamãe pediu para o juiz que vocês fiquem só com ela. São coisas que vão fragilizando o papel de mãe, né? Fragilizando esse vínculo dos filhos com essa mulher. E então, assim, as crianças passam a ser, se elas eram, digamos, vítimas indiretas da violência, né?
elas passam a ficar no foco, né? Porque é uma violência você fragilizar o vínculo de uma criança com a mãe, né? E aí eu ia falar também do conceito de alienação parental, que inclusive hoje está sendo debatido, né, no Conselho Regional de Psicologia, porque ele tem um forte viés de gênero também, né? Então, quando chega na vara de família, eu não sei como é que está hoje, mas até 1 ano e meio atrás, né, quando eu ainda estava no assessoramento às varas de família, falou em alienação parental, parece que muda, é uma palavrinha mágica que todo mundo inverte, né? Todo mundo passa a pensar diferente e talvez a ignorar muitos sinais, né, que apontam para a questão de gênero, que apontam para a questão de violência, né? Desculpe se eu falei demais. Não, por favor, Luciana, super importante isso que você trouxe. Muito importante. Eu ia só ler aqui o comentário da Camila Leal Guedes, que era falando sobre situações de abuso sexual, que ela está falando assim que o juiz, por entendimento do juiz, embora em alguns casos de abuso sexual ocorra, a restrição de visita aos filhos deve ser precedida pelo estudo psicossocial da Corpus, imagino, né? Que é ela que faz esses estudos, super competente, pois a figura paterna pode estar desassociada da figura deste homem agressor, que eu acho que esse é um desafio super importante mesmo, se debruçar, né, nesses casos de violência, assim, mesmo que tenha tido uma violência com os filhos, é importante a gente pensar, a longo prazo pelo menos, não a curto e a médio prazo, mas assim, como as crianças podem ter acesso e contato de maneira protegida, isso é a palavra-chave, a gente nunca tem que perder de vista a proteção das crianças, para que não aconteçam novas violências, mas como que as crianças podem ter acesso ao pai. Né, isso, claro, né, vai ser a partir de um estudo, vai ser a partir de... É muito complexo, é muito difícil, não é uma coisa simples e fácil de resolver, né, mas acho que é importante que a gente não perca isso de vista. Legal, obrigado, Camila. A Bárbara tinha trazido essa questão, né, Bárbara? Não sei se você quer abrir o microfone e falar um pouquinho do que é que você observa, que... Às vezes, não sei se está, às vezes, numa situação que não dá também, né, para abrir, não tem. Mas se você quiser, pode abrir, tá? Ah, tá, tudo bem, não tem problema. Mas isso que depois eu volto para os slides, se não der tempo também não tem problema, porque eu acho que como você trouxe isso, é uma coisa, eu tenho mais interesse em pensar, né, no que vocês estão vivenciando de fato, do que no que eu supus que eram coisas legais a gente discutir, né? Mas isso, e aí a Camila trouxe, né, essa questão também que normalmente, a lei até, embora eu já vi que tem entendimentos diferentes, mas a lei fala um pouco sobre isso, sobre a necessidade de as medidas protetivas de afastamento dos filhos, né, quando for para os filhos, de que não precisa ser antes, mas que seja encaminhado, né, para uma avaliação psicossocial. Do tempo que eu trabalhei com isso, mais comum era a gente ver que porque é uma avaliação que não necessário, assim, você não está lidando com ganho total, digamos assim, né? Muitas vezes até tem um quadro parecido com isso que a Luciana descreveu, né? Mas que também afastar dos pais acaba sendo um dano maior ainda, né? Então, com frequência a gente via essa situação. E mais uma coisa que me chama muito a atenção e que me fala muito também, né, disso tudo que a gente já falou até agora, do que significa essa busca de proteção para a mulher, quase sempre a mulher, quando ela chega para ser avaliada, né, ser atendida no serviço psicossocial, ela também não quer que o pai continue sem ver as crianças, né? Muitas vezes ela fez aquele pedido, inclusive, como uma forma na verdade, o que ela estava querendo era que ele não fizesse essas coisas que a Luciana descreveu. Que ele não violentasse as crianças psicologicamente. Ela não queria ela não quer que ele não tenha contato. Ela quer que ele, ela quer ter aquela medida para ela poder, se ele fizer isso, ela falar, não, tem medida, então você não vai mais ver os meninos. É mais ou menos como se ela ganhasse um poder de barganha diante dessa. Então, em geral, elas não são contra a retirada dessa medida e eu lembro de pouquíssimas vezes em que a gente avaliou diferente né, assim, daquela mulher
De maneira geral, embora tenha todos esses problemas, né, a gente também tem que pesar isso, que ficar também sem contato com o pai também é um problema, né? Também tem um problema, e que muitas vezes, nesse processo da avaliação psicossocial, você também tem um processo bom, dentro das possibilidades, porque eu acho um recorte muito curto, a gente tenta conscientizar o pai do dano que ele está causando para os filhos, né, quando faz algo parecido com isso. Mas, quando não é possível conscientizar, pelo menos colocar esse limite, assim mesmo, né? Se isso acontecer, infelizmente, você vai ter que ficar de novo sem ver seus filhos, ou enfim. De novo, assim, né? Não é poder nosso ele voltar a ver os filhos, mas a gente recomenda uma coisa ou outra para que ele... e era mais comum a gente recomendar que ele voltasse a ter contato com os filhos, justamente por essas questões, né? Que a gente escreveu aqui. Mas enfim, se você quiser falar mais um pouquinho, né, do que você, aí pelo chat mesmo, do que você observa e que traz preocupação, porque eu acho sempre bom ouvir o pessoal do juizado, porque vocês têm uma continuidade das situações que a gente normalmente não tem, assim, né, para quem está na área psicossocial. Então, pode mandar aí, tá bom? Deixa eu só voltar aqui numa coisa que a Jéssica falou, né, sobre essa questão do papel da mãe, né, e como é grave, né, atacar esse papel da mãe, porque uma das coisas que eu acho que tem tudo a ver com gênero, tem tudo a ver com isso que você está falando aqui hoje também, que é outra tecnologia de gênero, outra forma do que a mulher é socializada, além da questão do dispositivo amoroso, de ser escolhido por um homem, que a Priscila falou, tem mesmo essa questão do dispositivo materno, né, essa questão do peso que é, a importância que é. Não é à toa que quando eu procurei no Google, quando a gente fala de boa esposa, frequentemente se sobrepõe ao papel de boa mãe, porque isso é muito central na socialização feminina. Não é à toa que desde pequena a gente dá a boneca para as meninas carregarem, para a menina cuidar, de dar comidinha, de dar colo, né? Isso é central ao longo de toda a socialização feminina também, né? Isso tem tudo a ver com isso que a Jéssica está falando, né? Então, quando critica isso, né, é uma afronta mesmo, né, tipo, numa coisa que é estruturante, né. E essa questão do valor da pensão, né, é muito comum, né, voltando para o que a gente falou aqui hoje, né, é muito comum, né, não, mas não sei por que não separa, é só entrar na justiça, tranquilo, né, como a Luciana Pessina falou muito bem, né, Luciana, assim, não é muito simples, não é muito difícil, essa coisa de separar em processos diferentes, de andar pelo ambiente jurídico, né, a gente trabalha na justiça, né, se a gente já teve essa experiência de ser parte também, de vir na justiça como parte, a gente sabe como é árido, como é complicado. E o valor de pensão frequentemente é muito abaixo do que precisa para os cuidados. Assim. Eu vou dar meu exemplo pessoal. Assim, quando meus pais se separaram, eu era criança, obviamente eu não tinha essa percepção quando eu era criança. Quando meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Mas hoje, depois de adulto, assim, eu tenho plena noção. Meu pai era servidor público do Banco Central, minha mãe era do Banco do Brasil. Meu pai ganhava mais que o dobro do que minha mãe ganhava. E o que ele pagava de pensão para minha mãe só dava para pagar a mensalidade da escola particular que a gente estudava. Nem era uma escola muito cara, não, tá? A gente está falando de uma escola comum. Particular, óbvio, né? Mas mesmo assim, então, assim, era muito pouco, comparando com o que meu pai e minha mãe tinham juntos de renda quando eles eram casados, e o que minha mãe passou a ter à disposição dela para cuidar da gente depois que se separaram é muito pouco. Então, isso os homens enfatizam muito, tá pagando pensão e tudo, e de fato, talvez para eles abrir mão daquele valor e não ter o controle, talvez eles pensem que estão dando muito dinheiro, mas considerando que tudo que uma criança precisa é muito pouco. Acho que pode passar o slide. A gente pode seguir dessa maneira, gente? Vocês vão trazendo as perguntas e abrindo o microfone, porque esse pedaço final é mais mesmo, enfim, né? Pensando aqui nas nossas realidades de justiça e tudo mais. Então, não quero ficar... Pode falar. Licença. Não, só uma consideração e uma solicitação de orientação também. Na nossa realidade do júri, né? Infelizmente, né? A gente correlata aí com os casos de feminicídio, AVD e toda a logística. E, assim, só se tem alguma outra coisa que você possa trazer para agregar, né, nosso trabalho, porque a gente observa que tem a questão do consumado, infelizmente, mas temos também o tentado.
E eu particularmente me deparo, às vezes, com situações em que você tem que lidar diretamente com essa vítima de uma tentativa de feminicídio. E grande foco é evitar a revitimização, correto? Um atendimento acolhedor, o acompanhamento precioso do psicossocial, né? E também, às vezes, a gente segue nessa linha. Queria saber se tem algum estudo, alguma coisa voltada para essa realidade do júri, e que a gente possa agregar e melhorar esse atendimento, esse acompanhamento até o final do processo. E em relação ao consumado, se tem algum trabalho voltado para as famílias, porque também é uma coisa que acompanha até o final do júri, né, até ao desenrolar do processo. Se existe algum trabalho específico no psicossocial que a gente possa também recorrer para tentar atender da melhor forma possível. Carmen, legal, muito legal você ter trazido isso, essas experiências do tribunal do júri, é muito peculiar mesmo, porque a gente até normalmente está acostumado, quando a gente fala de processo de violência doméstica, a gente está acostumado a falar com as pessoas que trabalham nos juizados de violência doméstica especializados, né, que é a maioria das pessoas que vão trabalhar, mas vocês, do tribunal do júri, têm essa competência de atuar nos casos de tentativa, né, e sim, claro, feminicídio também, mas eu imagino que assim, é muito desafiador os casos de tentativa, de vocês terem lá em contato com aquela vítima, porque tem exatamente todas essas especificidades, essas dificuldades, essas diferenças dos outros casos de tentativa de homicídio, né? Eu tive a experiência de atender, de assessorar, de acompanhar uns casos de tentativa que foram para o tribunal do júri, e vocês, justamente porque não foge, né, do que é normal, vocês veem das situações, né? E queria parabenizar você por estar participando, assim, ter procurado essa capacitação. Eu acho que isso é um pouco para suprir isso, né? Porque é diferente, né, da experiência cotidiana que os colegas que trabalham nos juizados especializados vão ter, né? E vão ver e vão acabar vendo, né? A gente, não sei se a Priscila vai querer complementar o que eu falar, Priscila, você quer falar? Pode falar. É só porque eu pulei na sua frente. Mas eu acho que assim, é muito importante, quando a gente fala de violência doméstica, dos casos que tem violência doméstica, e são casos, às vezes, que vão ter reconciliação, vão ter retorno, e vai continuar tendo risco, vai continuar tendo conflito, às vezes, né? É importante a gente saber, lembrar que a gente nunca dá conta de tudo, a gente não resolve tudo, né? Vocês da vara, do tribunal do júri não vão resolver toda aquela situação. Aquele caso não vai terminar o processo de julgamento e pronto, não tem. A gente não dá conta sozinho, então é importante vocês buscarem ajuda também, né? Vocês, enquanto servidores do tribunal, tanto ajuda para vocês lidarem com essas questões, né, com esse sofrimento que está, desabafar e falar sobre isso, né? Eu botei aqui no chat o link, né, para a oficina que vai ter semana que vem, sobre os impactos da exposição à situação de violência para nós, servidores e servidoras, tá? Mas eu acho que também, assim, enquanto ajudar a procurar a solução, então é importante que o tribunal do júri, quando tiver essas situações de tentativa, vocês verem que é uma situação complicada, principalmente quando tem essas situações de a vítima aparece aí no balcão e pede para arquivar, como é que faz, não sei o quê, isso é tudo muito desafiador, é tudo muito... que vocês procurem a COPS, né, o NERAV, para vocês poderem pedir ajuda, assim, para o juiz, né, para o juiz poder ter ajuda na hora de tomar essa decisão, né, de lançar a mão dos recursos que tem à disposição, tanto em termos legais, né, mas aí a questão legal até o juiz acho que vai saber até melhor, mas essas questões mesmo de recursos psicossociais que tem à disposição dessas vítimas, de fazer esse acompanhamento, de fazer esses encaminhamentos, de ter essas opções porque a parte jurídica é uma parte da solução, mas não é a única, né? Pensando um pouco nisso que o Miguel falou, né? Pode falar, Carmen. Rapidinho, só uma complementação. Inclusive, até o encontro anterior abordou muito isso, né? Desse atendimento acolhedor, desse olhar na questão da rede, que eu acho que também é parte da rede, né? Infelizmente, uma parte muito, né, tranquila, mas, assim, é parte da rede também. Então, a gente acaba lidando com essas pessoas, né? E em relação ao último encontro, isso foi muito colocado também. Então, realmente agregar conhecimento para poder lidar melhor com isso, da melhor forma e alcançar também, porque muitas vezes elas trazem situações, né, em que a gente tem que ter um feeling também para ter uma percepção, certificar, levar um conhecimento
ao magistrado, ao Ministério Público, quando necessário, e a gente cada vez sentir mais também, para cá nos últimos tempos, dessa frequência no júri, de lidar com essas pessoas diretamente, né? No caso que a gente tinha uma audiência, a gente está falando com eles pelo WhatsApp, a gente está em videoconferência, está na audiência, elas fazem perguntas para a gente, enquanto servidor, né? E a parte técnica e jurídica, tudo isso é abordado, mas meu pleito aqui é também de, enquanto servidores, a gente está preparado para essa questão, além de toda a dinâmica da vara, para essa questão específica, que requer um cuidado muito especial também. Acho que você trouxe pontos super importantes, né, Carmen, que é essa questão da rede, até respondendo a sua última pergunta, né, se existe alguma coisa para os familiares, para quem fica, né, quando é consumado. O programa hoje que é mais direcionado para isso é o Pró-Vítima, não sei se vocês conhecem, e qual que é a sua região? Qual que é o... Santa Maria. Santa Maria, agora eu não lembro se tem, mas depois eu posso olhar e te mandar. Que é um programa justamente para isso, né, para atender pessoas que foram vítimas de violência ou que são familiares, né, esse é o programa mais direcionado, né, porque os outros que existem são para atender diretamente a mulher, aí cabe nesses casos das tentativas, né, tem os CEANs, né, tem os NAFAVETs também. E os próprios CREAs, às vezes, cada região tem outra, tem às vezes alguns pequenos serviços ali, né? Então, Santa Maria não é uma região que eu conheça bem, mas eu posso depois dar uma olhada também, sabe? Aliás, até tem um mapeamento legal da Rede Santa Maria que uma colega fez, depois eu escreve seu e-mail para mim que eu me comunico com você. Mas, assim, essa sua demanda que você trouxe, né, do dia a dia, eu até fiquei com vontade, sabe, da gente ter... Anota aí, Miguel e Amanda também. Da gente ter um encontro só com o pessoal do Tribunal do Júri, porque... seria excelente. Legal. Para a gente se familiarizar com as situações, né, que vocês se deparam, porque realmente vocês estão lidando com as situações em que os riscos já são altíssimos, gravíssimos, extremos, né? E que algumas coisas, alguns procedimentos, de fato, que cabem ao juizado de violência doméstica para vocês já são mais delicados, né? Porque, assim, no caso de vocês já é sabido, o risco altíssimo já, né? Não, e vão ter diferença de perfil, né? Porque se o juizado de violência doméstica, e quem for servidor do juizado aqui quiser me corrigir, fique à vontade. Se a maioria dos casos que chega até o juizado de violência doméstica, a gente está falando de injúria, de ameaça, né, de violência moral e psicológica, quando a gente fala de tribunal do júri, a gente está falando de violência contra a vida, né? Então, é bem diferente mesmo, né? Vamos legal, boa ideia, Priscila. Eu realmente Põe seu e-mail aí no chat para poder depois escrever para você. Vou colocar assim, né? Inclusive, lá próxima, a gente tem também a colega lá do Gama, né? Que também é Tribunal do Júri lá. A Marcileia, também muito preciosa dirigente lá. Acho que também é um convite também para debater nessas questões e agregar conhecimento, que eu acho que é bem saudável. Obrigada. Gente, nosso horário já chegamos às 11 horas, né? Eu não quero, enfim, né, prender ninguém aqui depois do horário. E aí eu queria saber se alguém queria trazer mais alguma última questão, ou, enfim, Amanda, se quiser também. Não, se ninguém tiver mais dúvidas, né? Alguém quer se posicionar ainda brevemente sobre alguma coisa? Acho que não, então ok. Eu queria colocar o NJM à disposição, tá?